Olá, meu nome é William Leite. Esse é o podcast A Produção Teatral Arcoverdense dos anos 80, uma história de repressão e resistência. Essa pesquisa nasce através da observação dos acervos do saudoso diretor teatral Geraldo Barros e da trupe teatral Espantalho de Arco Verde, onde encontra-se materiais de espetáculos, fotografias, textos e documentos onde mostram o poder e a força que esse movimento teatral tinha nos anos 80. Episódio 3. SOTEAR, Sociedade Teatral de Arco Verde. Nós vamos entrevistar o escritor e professor Paulo Lima. Eu queria que você me falasse sobre a fundação da ETEARC. Aí eu queria que você tentasse linkar o começo da ETEARC até onde a gente está falando agora, só para me situar. Quem participou da fundação da ETEARC, como se deu, e Geraldo, então, não entrou nessa primeira formação, ele foi na segunda. Então eu queria que você falasse sobre a ETEARC. Sim. Porque quando a gente começou a nossa conversa, já foi com o Geraldo já no foi SESC. com o Geraldo, então já foi depois da ETEARC. Eu já tinha uma história grande Isso. antes na ETEARC. Então eu queria que você falasse da ETEARC até para ficar registrado. Foi inaugurado aqui em Arco Verde o CSU, Centro Social Urbano. E isso foi uma festa, né? Veio um pessoal do Projeto Rondon, que não sei se ainda existe esse projeto, fazer um trabalho de teatro lá, uma oficina de teatro, né? Que era o grupo TEO, que é o Teatro Experimental de Olinda. Foi depois. Ah, então isso já foi antes. Pronto. E que ano tu lembra? Quando houve a inauguração do CSU, aí toda essa comunidade aqui da região foi para lá e a gente ficou sabendo que lá ia ter esporte, teatro, Ia ter várias atividades. Cursos, entende? E aí foi muita gente. E eu fiquei sabendo disso através de uma colega. Olha, vai ter teatro, vai ter aula de teatro lá no CSU. Vamos participar? Eu fui. Eu tinha 16 e 17 anos, né? Aquele adolescente que está começando assim, a gente de fora e a gente ficar impressionado com aquela Curioso. coisa. Aí pronto. Aí nisso, eu ainda me lembro o nome do rapaz, Fernando Diniz. Começou a reunir a gente começou a se reunir com ele, de repente ter as primeiras informações assim, sobre teatro. Aí foi em que ano isso? 1978. Depois da Copa do Mundo da Argentina, que o Brasil tinha perdido. Que eu me lembro muito bem isso, né? Que a gente... Pode falar, Paulo. E a gente começou esse trabalho com o pessoal do Projeto Rondon. Depois esse pessoal voltou aqui ainda e viu a gente já ensaiando uma pecinha. O Milagre não, já. A Arca de Noé. Um esquetezinho, a Arca de Noé, tá certo? Aí nisso entra Joselito Arcanjo na história, Gorete, sabe? Foi aí que eu conheci Joselito, porque Joselito entrou nessa história aí do Projeto Rondon. Que também estava vindo igual você, querendo igual, fazer teatro, exato. fazer arte. Aí a gente vai, de repente, a gente começa a desenvolver esse trabalho, tudo, e a gente sai procurando textos para a gente montar uma peça. Porque até então a gente era de assistir peças de teatro, né? A gente ia pro Sesc muitas vezes assistir peças de teatro no Sesc. Então a gente vai procurar textos. Olha só os textos que a gente estava procurando. A gente chegava na biblioteca da faculdade e só encontrava Hamlet, William Shakespeare, Otelo, tudo. E a gente ficava pensando assim, textos com mais de 30 pessoas no elenco. Um dia, revirando a estante da biblioteca lá na faculdade, que a moça já estava tão assim acostumada com a gente, que a gente não ia querer isso não. Todo dia a gente chegava, levava livro, só rejeitava, e a moça devolvia. A moça já estava tão assim com a gente que ela disse, vamos fazer o seguinte, tinha um balcão, né, que separava a gente dela. Entre e vocês escolherem à vontade, depois você me diga o que vocês vão levar. Porque ela já estava cansada de passar livro pra gente. Que a pesquisa não acabava, né? Que vocês não encontravam, né? Aquilo que queria. Aí foi nisso que a gente encontrou O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna.
nessa entrada que a gente deu dentro da biblioteca mesmo, porque ela só mostrava texto pra gente de William Shakespeare, os clássicos do teatro Molière, universal. aquelas coisas todas que a gente não sabia nem o que era. A gente até não sabia falar para Shakespeare. Aí a gente conta o Santo e a Porca. Quando a gente conta o Santo e a Porca, a gente faz leitura. Pegou o texto, digitou o texto todinho. Olha que dificuldade. No extenso algo. Sim, tinha que digitar, sabe? Nesse tinha um rapaz que trabalhava lá no CSU, que ele era funcionário, que ele é quem fazia isso pra gente. E aí a gente ensaia o primeiro ato. Independente do que se acontecer no segundo ou no terceiro, a gente não sabia, olha. Eita. Era uma coisa, porque a gente ensaiou o primeiro ato, porque o segundo ato ainda não estava digitado. Porque qual era a situação? Que maravilha. Era a gente conhecer o texto todinho, né, primeiro, para depois dizer, vamos montar essa peça. Aí eu sei que uma ou duas pessoas tinham lido o texto todinho, mas no processo de ensaio, Foi de ato por ato. Aí interessante é que quando a gente terminava o primeiro ato, que o segundo ato já estava pronto, a gente já estava bem marcado, uma marcação bem consistente já, que ia para o segundo ato, as pessoas até riam, olha, eu tenho uma cena que eu vou fazer isso, eu não sabia o que é. Eu vou me apaixonar por fulano, não sei o que, sabe? Era quase como um processo de uma novela, né? Que vocês a gente não sabia o que era que ia acontecer. Não sabia o que ia acontecer. Aí disse, como é que é o final dessa peça mesmo? Como é que acontece isso mesmo, né? Aí pronto, não tinha um diretor, porque de repente todos se viram nessa função de dirigir. Aí a gente chamava de direção coletiva, né? E nisso o Teatro Experimental de Olinda, com Valdir Coutinho, jornalista do Diário de Pernambuco, isso, que veio com José Manuel, foi a gente conheceu José Manuel, Carlos Lira, Mário Miranda, sabe? Vieram para Arco Verde em 1900. Eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. Quando a gente estava nesse processo do Circo Seu Bolacha, do Santo e a Porca, já tinha passado a Copa do Mundo de 78 na Argentina, né? Que até Valdir Coutinho, que teve lá em Buenos Aires. Isso, teve na Copa. Ele era jornalista e ele era quem mandava as matérias para ser editada, né, no Diário de Pernambuco. Isso. Aí mas Valdir Coutinho, aqui em Arco Verde, eu li matérias esportivas do Diário de Pernambuco. Você já eu li. acompanhava? Aí disse, olha, ele é aquele que faz as matérias. As coberturas. Aí eu até perguntei, você estava lá mesmo na Argentina? Eu estava lá fazendo a cobertura. Menino, tu era muito curioso, muito antenado, não era, Paulo? Era, assim. Tinha essa coisa, assim, por mim também, porque no grupo, assim, eu era um dos poucos que curiava isso. Eu era um dos poucos também que lia mais, assim, no grupo, né? Que lia jornal, lia informação. E você não era... E alguns de vocês, tipo, não eram da periferia, né? Tinha os que eram da periferia. A maioria do pessoal era da Coab e Boa Vista. E você A gente era daqui do centro. Eu, Gorete, Joselito. A gente subia os três para ir para lá, se encontrar com o pessoal lá. Só tinha a gente aqui do centro da cidade. Porque o resto era o pessoal Coab 1 e Boa Vista. Que era o alvo do CSU, era esse, né? Atingiu as comunidades, essas duas comunidades. Aí, então, de repente, eu me aproximei de Valdir Coutinho e a gente começa a conversar Ele com muita informação, né, pra você... De repente, eu estava perto de uma pessoa internacional, não é? Porque ele era uma pessoa que viajava para fora do país, tudo. Isso. E aí eu disse, eu sempre leio as matérias de esporte, porque eu gosto muito de esporte. Na Copa, eu gostava da Copa do Mundo. É por isso que eu sempre me lembro, porque teve uma coisa que eu ouvi de Valdir Coutinho, que a gente questionou sobre o Brasil não ter vencido a Copa, né? Poxa, ele não venceu a Copa, né? E aí o técnico, Cláudio Coutinho, ele disse assim, mas nós somos os campeões morais, porque houve nessa Copa de 78, a Argentina estava vivendo uma ditadura muito grande, sabe? De Jorge Videla, que era o presidente então da Argentina, e houve um ajeitado muito grande para que a Argentina vencesse essa Copa. Isso. Sabe? É tanto que o Brasil só seria desclassificado se o Peru perdesse por 6-0. E justamente o Peru perdeu por 6-0 para a Argentina. Foi uma coisa arrumada mesmo, que compraram. E isso a gente conversou muito, eu e Valdir Coutinho, sobre isso. Valdir Coutinho era o diretor do TEL. Ele foi quem deu a oficina, ele foi quem coordenou a oficina. Isso era mais ou menos no mês de setembro, outubro. A Copa foi em junho, né? E aí
houve essa ligação entre o grupo, a ETEARC, que a gente criou o nome, ETEARC, que foi criado por Joselito e Gorete. Esse nome ETEARC, Equipe Teatral de Arco Verde, foi a partir de Joselito. Eles foi quem deram o nome, ETEARC. Joselito. Equipe Teatral de Arco Verde. Foram Joselito eles dois, ele e Gorete. Que eles dois tinham uma função assim também muito forte de liderança no grupo, não é? Aí, desde então, a gente ficou com o nome ETEARC. Começou isso em 1978. Então, a gente fez uma apresentação, fez um ensaio, era um ensaio, eles vieram assistir um ensaio. E interessante, eles só assistiram os 2 primeiros atos, porque era o que a gente tinha ensaiado. Que vocês tinham pronto, né? Ainda não conhecia o terceiro. Aí a gente ensaiou a peça, tudo. De repente, quando isso aconteceu, foi um final de semana, mais ou menos na terça-feira, saiu uma matéria no Diário Pernambuco, na coluna de Walter Coutinho, sobre a gente. Ah, meu Deus do céu, quase todo mundo comprou jornal e a gente corria de um lado para o outro, né? A Rádio Cardeal Arco Verde, que era a única rádio que tinha aqui, também leu a matéria no programa. Foi um acontecimento, Foi um acontecimento, sim. Aí pronto. A ETEARC foi amadurecendo, o grupo foi viajando, fez muitas apresentações no estado. Fizemos uma apresentação no Sesc, foi onde a gente ficou conhecido em Arco Verde mesmo, foi na apresentação do Sesc. Tipo, eu lutava muito. Foi a consagração na cidade. Eu lutava muito para que a gente fizesse isso no Sesc. Bora fazer uma apresentação no Sesc. A gente aqui é muito isolado, ninguém lança. A gente tinha feito a apresentação no Colégio Imaculada Conceição, no auditório lá que era muito usado, né? Na época era muito usado, por Nino Norato. Paralelo a tudo isso, tinha também a participação de Nino Norato aqui em Arco Verde, porque ele já vinha para Arco Verde nessa época. Né? E continuava aí, nativa, né? A gente assistia teatro, a gente da ETEARC assistia aos espetáculos de Nino Norato aqui, que ele montava lá no Cardeal e no Imaculada. Aí pronto. Aí quando a gente faz a apresentação no Sesc e tudo, a gente se torna mais conhecido, o pessoal pedia apresentações, a gente fazia. E aí foi quando essa iniciativa de se apresentar no Sesc foi a minha entrada no Sesc, porque através disso, a Gemílio Santana, que era então o diretor do Sesc, foi que me convidou para fazer trabalho de teatro no Sesc. Eu comecei a minha vida no Sesc aí, através dessa minha iniciativa também de se apresentar no Sesc. Então você já foi contratado como professor de teatro, né? Aí Danilo já não estava mais, tá certo? E aí eu comecei a fazer esse trabalho. Só que quando eu estou sendo contratado, a Gemílio Santana é demitido do Sesc. Poxa. Aí eu sei que era aqueles contratos assim, sabe? Por tempo determinado. Aí depois veio outra chefia, tudo. Mas e você continuou? Quando eu só vim ser funcionário do Sesc mesmo, acho que mais ou menos 1 ano e meio depois. Antes eu só fazia trabalho do Estado. Mas você continuou na ETEARC ou você saiu? Não, quando eu entrei no Sesc eu saí da ETEARC. Que foi em que ano? Que houve 1980. Quer dizer, eu passei a ser fichado mesmo no Sesc em 1980, funcionário efetivo do Sesc. Aí isso em 1980. Aí, inclusive, houve até um pouquinho de ciúme do pessoal lá, tudo, que eu tava papariscando demais o Sesc, aquela coisa. Conversa assim, né, daquela turminha. Aí, pronto, de repente, eu saio da ETEARC, mas aí houve um problema na ETEARC. A ETEARC todinha se dividiu. Não sei se tu soubesse disso. Tito foi para um lado com um espetáculo, Marinho foi para o lado com outro espetáculo. E aí, foi como se cada um saísse. Foi desmembrada toda a ETEARC para que cada um pudesse montar um espetáculo e participar do primeiro festival de Arco Verde. Cada um quis dirigir Deixa eu voltar. Cada um quis a sua história de liderança, né? Exatamente, cada um estava querendo dirigir. Aí Marinho foi para um lado e fez a peça Quando as Máquinas Param, ele e a noiva. De Plínio Marcos. Que era a noiva dele na época, de Plínio Marcos. Tito ensaiou um espetáculo que não foi apresentado aqui em Arco Verde, que a censura não deixou. Foi qual, tu lembra? Eu não estou lembrado bem o nome. Era acho que era um monólogo, uma coisa assim. Que foi censurado. Foi.
Tinha a participação de Joselito no meio, não estou bem lembrado se Joselito não estava envolvido com a produção também. Sei que causou um mal-estar assim, muito grande, sabe? Eu já estava pelo Sesc com uma peça Abra a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã. Olha o título, bem grande. De né? Antônio Bivar. De Antônio Bivar, tu conhece? Antônio Bivar. Tu viu já vi nessas histórias já, não foi? Já vi, mas eu gosto muito de Antônio Bivar. Aí eu já tinha lido. Aí a gente montou essa peça, que foi linda essa peça, né? Aí pronto. E aí nisso, Geraldo já vinha toda com um movimento. Eu sei. Porque aí já foi o primeiro Festival de Teatro de Arco Verde. É tanta coisa que eu me esqueci de falar para você que já tinha também a Sotear. Isso, no meio disso No meio disso tudo já tinha a Sotear, a Sociedade Teatral de Arco Verde, que começou numa reunião lá no Sesc. A gente sentindo a necessidade de Arco Verde ter uma sociedade teatral que fizesse uma ligação com todos os grupos, entende? Uhum. Nisso surge o nome Sotear, que se eu não me engano também foi Joselito que criou esse nome. Uhum. Sotear, Sociedade Teatral de Arco Verde, né? E a Sotear começa numa conversa minha com o Joselito. Então, assim, ó, dentro desse cenário, a gente tá falando assim, quando você saiu do Sesc, você saiu da ETEARC, entrou no Sesc, não é? Geraldo começou a fazer parte do grupo teatro do Sesc nessa época. Os grupos a ETEARC, que tinha várias pessoas, começaram a se dividir porque cada um queria produzir algo, né? Pensando nesse primeiro Festarc, né? Que é Festival Teatro de Arco Verde. Sim. Então, dentro disso tudo, foi que nasceu a Sotear, numa conversa você com Joselito, para organizar mesmo o festival, o festival. Fazer trabalho e fazer esse trabalho de reunir os grupos de Arco Verde, né? Fazer com que os grupos de Arco Verde fossem se organizassem, tivesse mais. E as pessoas, de repente, foi criada a carteirinha da Sotear, as pessoas que eram filiadas ao grupo, se o grupo fosse filiado à Sotear, já eram sócios da Sotear, tá entendendo? E aí veio o primeiro festival, o segundo, o terceiro, sabe? Nisso aí, o papel do Geraldo, você já sabe, sempre de articulador, de liderança. Nem todos esses festivais ele sempre estava à frente. Ele estava à frente. Ele sempre estava à frente. Que, pronto, a gente já pode emendar aqui numa outra pergunta, Paulo. Que é sobre as 3 edições que aconteceram do Festarc, que foi a primeira em 82, sim. Aí 83 e 84. 84 teve um hiato aí de um tempo. De 4 anos. 4 anos para ter. Romualdo, já como funcionário, fez o outro festival. Que já não tinha mais aquela força dos anos 80, né? Dessa fervenção. Foi feito mais assim, por uma questão política mesmo, sabe? Elivânia querendo mostrar o trabalho. A gente começou a tear, a gente teve a ideia de fazer o Festival do Teatro de Arco Verde, né? A gente já participava de festivais fora da cidade e a gente queria trazer isso aqui para Arco Verde também. Teve um tempo que Arco Verde é uma cidade de teatro mesmo, sabe? Arco Verde é uma cidade toda teatro. Fora de Arco Verde, quando a gente ia para Recife, para outros lugares, outras cidades, as pessoas falavam sobre isso. Mas, rapaz, Arco Verde é todo teatro mesmo, a cidade é teatro. Estava realmente vivendo esse momento. Até um projeto também que tinha da FETEAP na época, chamado Projeto Vamos Comer Teatro, que também foi Geraldo Barros que organizou aqui em Arco Verde. E ele era tão interessante, no folder da programação, ele colocava, como o título era, o nome do projeto era Vamos Comer Teatro, ele colocava cardápio, ele entregava o cardápio com os espetáculos que estavam para ser comidos, já que o projeto era Vamos Comer Teatro. Os espetáculos. Tem pessoas que não entendiam, né, direito, assim, vamos comer teatro por quê? Não sei o quê, por que o nome desse projeto é Vamos Comer Teatro e você me entrega mais ainda um cardápio aqui com os espetáculos? Era muito dele essa coisa, sabe? E ele queria... Teatro é alimento. Principalmente quando é um bom teatro, que se for um mau teatro, lhe dá indigestão. Não dá. E aí a cidade estava vivendo esse momento, e ele sempre à frente, né? O palco era o Sesc, né? E havia happenings na rua, apresentações na rua, havia caminhada na rua, as pessoas
se mobilizando. Quando ia começar o festival, sempre a gente fazia um happening na rua. A prefeitura apoiou também na época A prefeitura apoiava na época, isso ainda no governo de Seu Áureo, Isso. Bradley. A gente ainda me lembra hoje quando a gente estava fazendo a entrega dos troféus no primeiro festival, ele estava presente. A esposa dele. A esposa dele. E foi ali que eles disseram que iam fazer um teatro aqui em Arco Verde. Pois nós vamos fazer uma casa de teatro em Arco Verde. E foram super aplaudidos. E hoje essa casa de teatro ainda não saiu, né? Aí muitas pessoas questionam, né? Essas pessoas não têm visão para isso. O político não se importa com isso porque as pessoas de teatro são muito politizadas. São pessoas esclarecidas e essas pessoas não interessam para político. No teatro aqui em Arco Verde não dá voto, né? É por isso que anda, né? Aconteceram coisas absurdas, porque de repente foi criado o espaço, né? Veio também aí o primeiro encontro de política cultural de Arco Verde, para a cidade de Arco Verde, que foi uma coisa que projetou Arco Verde demais no estado. Até a nível nacional, porque a COFENATA, a Confederação Nacional de Teatro, eu não sei se ainda existe, veio o presidente dela aqui para Arco Verde, né? De repente a pessoa saiu lá do sul, acho que era Rio, era São Paulo, e veio aqui para Arco Verde. Colocou Arco Verde no mapa nacional, né? Que inclusive me lembro ainda de um depoimento desse rapaz da COFENATA que pegou um ônibus lá no TIP em Recife para vir aqui para Arco Verde. No TIP não era no TIP ainda não, era aquela rodoviária antiga do Recife. Que era lá no cais de Santa Rita. Santa Rita, Olha o tempo. Aí de repente ele chega aqui criticando a empresa Progresso, que de Progresso só tinha um nome mesmo, que não sei o quê, porque nunca vi uma viagem tão longa na vida. O tempo que ele gastou de avião do Rio até Recife, né, foi coisa pouca em relação ao tempo que ele passou de Recife até Arco Verde, com aquele ônibus entrando em todas as cidades, né, saindo de Recife, entrando até em hoje Bezerros, em Gravatá e não sei o quê, e ainda hoje acontece isso também, né? Aí, em Geraldo, que recebia todas essas pessoas, que coordenava também esse encontro, essa parte de política cultural também funcionou muito bem aqui em Arco Verde, sabe? Onde Geraldo, Joselito, entre outras pessoas, faziam um trabalho assim de coordenação muito bom desses eventos. Né? Teve um tempo que eu me ausentei, em 1995 eu saí do Brasil. 95, Isa. 90. Não, estou errado. 85. Em 1985 eu saí do Brasil, que eu fui para os Estados Unidos. Achei que não ia voltar mais para cá, né? De repente eu volto e de repente eu entro no SESC de novo. Eu entro no SESC de novo, eu fui contratado de novo pelo SESC. Já na administração de Giba, que esse tu já ouviu falar. Aí pronto. Aí onde é que a gente vem... Tu foi admitido como coordenador dessa vez? Foi coordenador de cultura? Expressões artísticas, é a mesma coisa. Foi. Coordenador de expressões artísticas, trabalho com grupos. Né? Que aí foi também que eu dei início ao trabalho social com a terceira idade. Era o que eu ia falar, foi quando começou a terceira idade, foi com você. E aí o SESC veio para incumbência de dizer, você vai ficar responsável, vai criar um grupo, o SESC está fazendo um trabalho social com a terceira idade muito grande no Brasil, e aí você vai ficar com a responsabilidade de criar o trabalho social com a terceira idade aqui em Arco Verde, que aí eu criei lá e me apaixonei por esse trabalho. Depois eu saí de novo do SESC para fora do país, né, e fui para a Europa, passei um tempo lá, e quando volto, criei esse trabalho social com a terceira idade já no Colégio Cardeal. E trouxe aqui para minha escola, a gente se reúne aqui todo sábado. Aqui é uma escola de inglês, mas também tem um espaço destinado ao trabalho social com a terceira idade. E aí, se Geraldo Barro tivesse vivo, eu estava participando desse grupo, com certeza, né, da terceira idade, fazendo trabalho aqui comigo. Ô Paulo, então, para finalizar, assim, sobre o Festark, então, esse quarto Festark que aconteceu em 1994, você estava aqui, tu chegou então, na sua opinião, ele não teve o mesmo impacto que os outros tiveram? Esse festival não teve aquela mesma
energia, aquele mesmo clima desses 3 primeiros, sabe? É tanto que ele foi feito assim, ele foi feito na prefeitura, né? E eu me lembro até uma frase assim, de Romualdo, quando Romualdo disse assim: não, o objetivo desse festival é proporcionar apresentações de espetáculos de teatro. Pronto. E a prefeitura, quando Romualdo era secretário de Cultura da cidade, nessa época, estava com um poder muito grande com a prefeitura para fazer esse festival. O Sesc entrou de novo com um parceiro, né? E aí se escolheu os grupos, já foi formada a programação, né? Foi elaborada a programação, não me lembro direito com os espetáculos. E aí fez, é tanto que ele foi uma coisa isolada. Teve o festival, o primeiro, o segundo e o terceiro, depois de 10 anos acontece o quarto e aí pronto, acabou. Né? Ele foi uma coisa muito, assim, feita em laboratório mesmo. Digamos assim, que essa 4ª edição perdeu aquele punho político, né? Porque não era só apresentar espetáculos para as pessoas assistirem, né? Tinha não teve toda aquela mesma dinâmica que os outros teve, sabe? É tanto que eu acho que se tivesse tido os 3 e logo o 4º, 5º, 6º, Arco Verde hoje estava no cenário nacional como esse Festar que estava sendo hoje o quê? Uma referência nacional. Como o Festival de Recife de Teatro como Nacional. Como o Festival de Recife, como o Festival de São Mateus, como o Festival de Gramado de Cinema. Arco Verde tinha tudo para ter hoje, se isso fosse aquela coisa consistente mesmo, de ser uma cidade hoje conhecida nacionalmente pelo Festar. Né? Mas aí houve essa parada e aí isso não voltou com a mesma consistência. Tu falou sobre a censura. Não está dentro aqui da pergunta, mas eu queria que tu me falasse que é importante um depoimento desse para as pessoas que não viveram a censura. Eu queria que tu me falasse como era. Vocês apresentavam, o censor vinha, assistia o espetáculo de vocês para liberar ou não. O texto vocês tinham que dar para o censor ver. Como era? A gente fazia uma apresentação à tarde, o espetáculo ia acontecer hoje à noite. Aí à tarde teria uma apresentação, chegava um agente aqui da censura para ver o espetáculo, né? E ele avaliava, inclusive eu me lembro que no dia do meu espetáculo, quando a gente foi fazer Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, ele mesmo, essa pessoa que estava lá assistindo o ensaio, uma pré-apresentação, né? Ele comentou isso: hoje Arco Verde promete, vai ter um espetáculo muito bom. E é tanto que o espetáculo foi muito bom mesmo. Foi o espetáculo que mais teve prêmio, né, nesse festival, foi o Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã. Só não ficou com o prêmio de melhor espetáculo, mas ficou com o prêmio de segundo melhor espetáculo, melhor ator, que foi Luiz Arthur. E a censura não implicou, porque Luiz Arthur fazia uma mulher. Foi o primeiro homem. Na verdade, na história de Arco Verde, foi o primeiro homem assim a fazer um papel de uma mulher, não foi? Na verdade, não, porque ele era uma mulher, ele não era uma coisa. Era um personagem, um homem, humano, fazendo o papel de uma mulher. Não era nada. Se tornava engraçado, porque de repente a figura de Lulinha, como é que ele é conhecido, é muito engraçado aqui em Arco Verde, né? E aí se tornava engraçado porque era ele que estava fazendo. Mas o espetáculo não tinha palavrão, o espetáculo não tinha nada que apelasse para isso. Era um homem fazendo o papel de uma prisioneira, uma mulher presa dentro, né, num cárcere, numa prisão. E, claro, o espetáculo era engraçado, o texto era cômico, tudo, mas não era um texto apelativo, não tinha palavrão, não tinha Pelo nada. Contrário, tinha momentos até líricos, né, Paulo? Sim, assim, de poesia, né? Tinha momentos líricos, de poesia. Dramáticos. O texto é dramático, o final era muito emocionante, sabe? Que contava o relacionamento de 2 mulheres presas, um presídio feminino, né? A história de uma cela com 2 mulheres presas, falando de suas aventuras amorosas, falando de suas vidas lá fora, de seus problemas, o que foi que fez com que elas fossem parar ali, né? Elas duas tinham um relacionamento com um carcereiro e de repente a trama da história muda porque de repente o carcereiro ele é orientado a sair de lá daquele presídio e de repente aparece uma carcereira e aí o conflito foi
né, se tornou ainda mais assim, picante, porque era uma mulher carcereira e de repente aquele carinho que ela tinha com o carcereiro já não teria mais. E Geraldo Barros, ele gostava muito dessa peça. É tanto que houve uma coincidência que ele até registrou isso, porque antes de começar os espetáculos, ele sempre fazia uma apresentação antes, falava dos patrocinadores e dizia: vocês vão ver um espetáculo hoje chamado Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã. Há um ano atrás, Paulo Lima montou um espetáculo aqui chamado Uma Janela para o Sol, que foi outra peça de, se não me lembro, de Antônio Bivar também, Uma Janela para o Sol, que tinha esse título, que foi até uma proposta de Nino Norato, quando Nino Norato montou essa peça no Rio com esse título, mas o título original da peça era Morre um Gato na China. Ah, tá, poxa. Era Morre, é um título bonito. E a gente achou que Morre um Gato na China, depois a gente veio a remontar esse espetáculo e usar o nome de Morre um Gato na China. Morre um Gato na China, que era uma história de Pedro Bloch. Pedro Bloch, o autor. Você pode encontrar esse texto hoje na internet, a gente conta tudo, né? E é um texto muito bom. Morre um Gato na China. E assim, mas teve algum espetáculo ou algum período que realmente foi difícil com a censura, em termos radicais, assim, com vocês? Teve um espetáculo que Tito Araújo montou, né, que fizeram a apresentação até em Custódia, que eles fizeram fazer uma apresentação em Custódia antes para ver como é que vai ser a reação do público, tudo. Eu não sei por que eles escolheram Custódia. Eu não me lembro bem o título dessa peça, mas essa peça foi proibida de ser apresentada no festival, sabe? Outros espetáculos não, a gente nunca teve problema, nem ninguém chegou a ser detido, nada. Não houve isso assim, não. Houve um respeito muito grande pela censura, a censura também tem um respeito muito grande pelos espetáculos, e depois a gente tinha aquela ingenuidade, né, da gente ainda, sabe? Da gente também saber que estava sendo policiado, aquela coisa todinha, e não querer se alterar e fazer coisas não provocar dentro. Não queria isso assim, né? Porque se fosse hoje, a gente não queria nem essa censura. É verdade. Chegamos ao fim do podcast A Produção Teatral Arcoverdense dos anos 80, e o nosso tema de hoje foi a SOTEAR, Sociedade Teatral